isso com o ser humano. Então, são coisas diferentes. A União pode fazer uma política de gestão de pessoas e estender isso que foi feito em Viçosa para todas as universidades, para todos os servidores públicos do Poder Executivo, ou não. Agora, não como substituir. E aí nós não somos contra. Isso já está regulamentado, já tem lei para fazer isso. É o que está no artigo 202. Agora, o que a gente não aceita é previdência complementar em substituição à previdência pública. Não, vamos garantir o público, até para vocês, e a previdência complementar ser igual ao auxílio alimentação. Eu entro com 7,5%, 8%, 10%, a União entra com 2%, com 3%, tudo bem, é auxílio alimentação, não é previdência, não é algo no lugar da previdência pública. Esta separação precisa ser feita, para que as pessoas, quando façam a opção consciente do que elas vão fazer. Não somos contra a previdência complementar, como instrumento de gestão de pessoas, não como instrumento de substituição da previdência pública. Garante a minha previdência pública e me dá ainda a possibilidade da complementar, que eu quero ver se eu vou aceitar ou não vou aceitar. Na hora eu estou aceitando. Até injeção na testa a gente aceita, assim, né? Então, assim, isso precisa ficar muito claro, tá certo? Em relação... Quem mais me fez a pergunta, hein? Não, tem essa do TCU, mas tinha outra. Eu acho que eu respondi vocês dois, né? Ficou claro? Ou vocês, assim... Eu acho que o grupo de vocês precisa ter uma atenção especial dos sindicatos, tá certo? Os sindicatos precisam dispensar, porque o discurso que tem até mesmo dentro do serviço público, pelo pessoal que trabalha na área de gestão de pessoas, mas que não são especialistas em direito previdenciário. Essa é a realidade do nosso serviço. Isso aconteceu comigo no tribunal, gente. Eu dei uma enquadrada lá no povo. Falei, epa, vamos parar com isso. Mas, assim, eu tinha acesso ao Ministério da Previdência e trocava e-mail com o secretário de gestão, mandava os e-mails, as orientações normativas, as portarias. Eu torturei o sujeito enquanto eu estava no curso de formação. E aí ele se convenceu, no dia da posse, ele até fez um registro em relação a isso. Mas, em geral, os órgãos que fazem recursos humanos nas instituições não são especializados em previdência. Não são. E dão essas orientações equivocadas e que colocam o pessoal, às vezes, que pode levar o servidor a fazer uma opção equivocada. Então, vocês precisam sentar com as reitorias e pedir para os reitores fazerem uma cartilha da reitoria e a reitoria orientar. Porque é uma covardia, porque você acredita na Secretaria de Recursos Humanos do seu órgão. Você acha que o sujeito é o especialista no negócio. E não são. Sinto muito, se tem alguém que trabalha nessa área, mas, em geral, eles não são especialistas nessa parte aqui previdenciária. Então, o sindicato precisa ficar de olho ali, ó, e não deixar vir essas orientações equivocadas. Porque, uma vez feita a opção, não vão poder voltar atrás. Isso está escrito explicitamente no projeto de lei. Uma vez feita a opção, não vão poder voltar atrás, tá certo? Assim, esse tipo de previdência não vai quebrar, porque é contribuição certa e aposentadoria incerta. Ela não quebra nunca. Você simplesmente é que não vai ter o benefício. Quem quebra é o servidor. A aposentadoria não quebra, tá certo? Tá? Então, assim, não tem déficit, nunca vai ter déficit. Porque a Constituição diz, a União não entra com mais nada senão a cota patronal, que não pode ser superior a 7,5%. Acabou. Então, porque essa linguagem da quebra, porque está quebrada, é assim, eu tenho obrigação de te pagar e não tenho dinheiro para pagar. Isso dá o cálculo da quebra. Porque se eu sou obrigada a te pagar e se eu não tenho dinheiro para te pagar, eu quebro. Agora, se você é obrigada a contribuir e eu não sou obrigada a te pagar nada, eu te pago se tiver dinheiro, eu não quebro. Nunca. Não, eu não devo, não nego e pago quando puder, não. Eu não devo. Acabou. Eu não devo. Eu não devo. Simplesmente não devo nada a você.
Porque a previdência é sua, o cofrinho era seu. Se o seu cofrinho não encheu, o problema é seu, não é da União. A União não tem problema nenhum nessa história. Por isso, a previdência complementar não pode substituir a previdência pública. Porque a previdência pública tem risco do negócio entre mim e a União. Eu posso levar um tiro fazendo uma auditoria, eu posso ser espancada, eu posso pegar uma doença fruto do meu trabalho. E eu faço isso em nome do Estado. Então, o Estado tem que ter compromissos comigo. Eu não tenho FGTS, eu não tenho participação nos lucros. Entende? Então, a União não pode usar essa previdência para substituir o compromisso que ela tem comigo. Não é política de gestão de pessoas. É um negócio que eu tenho com a União. Eu fiz concurso para isso. Eu hoje tenho 41 anos. Eu poderia não ter feito essa opção aos 28 e ter ido para o setor privado. E ganhado muito mais. Aqui eu estou sujeita ao teto. Eu poderia ganhar 100 mil numa fábrica, talvez. Ué, por que não? No mercado financeiro? Por que não? Eu não quis fazer essa opção. Eu quis vir para o setor público. Então, como é que a União quebra a regra do jogo no meio do caminho comigo? Entende a diferença? É porque não tem risco para a União. A Constituição veda, a União não pode fazer nenhum aporte além da contribuição de até 7,5%. Ela pode dizer, não, eu vou entrar nesse jogo no teu cofrinho com 1%. Você entra com 7,5%, com 8%, com 10%. Você entra com quanto você quiser. O cofrinho é seu, não é da União. Bom, em relação à MP 520, né, que o governo editou, o Tribunal de Contas, ele fez um acórdão. Ele incorporou no acórdão, em 2006, uma proposta que o Ministério do Planejamento apresentou, né, de reduzir as terceirizações em 4 anos. O Ministério que apresentou esse prazo. Aí o Ministério do Planejamento fez nada durante 4 anos. Aí, quando foi no último dia do segundo mandato do presidente Lula, o Ministério do Planejamento resolveu o problema. Um pouquinho antes de fazer o tintim, ele resolveu que ia resolver esse problema. E aí editou a medida provisória para tentar resolver os terceirizados. Quando o governo, se o governo, em 31/12, que era o prazo que venceria, não tivesse editado a medida provisória, o tribunal ia dizer assim, ele poderia multar o Poder Executivo por não ter cumprido decisão do tribunal, uma determinação. O governo fez o quê? O governo é bobo, né? A gente vive num Estado democrático, o presidente da República tem o poder de legislar por medida provisória, a Constituição assegura. Então, quando o governo edita uma medida provisória, ele tira as pernas do tribunal que está diante de uma norma. Ou questiona-se isso no Supremo Tribunal Federal, e o Tribunal de Contas não tem legitimidade de ir ao Supremo, só quem pode ir é a Procuradoria da República, os partidos políticos e tal. 2 partidos políticos foram ao Supremo, mas enquanto o Supremo não decide, o Tribunal de Contas não pode multar. Então, eu tenho um jogo político constitucional nessa questão que inviabiliza o Tribunal de Contas, nesse momento, de multar o Poder Executivo. Além disso, houve alguns pedidos de prorrogação de prazo. E o Tribunal de Contas pode conceder ou não. Ele concedeu. Um órgão colegiado concedeu. Então, o que a gente pode fazer? Né? A gente está num jogo democrático. E agora tem o PL 1749, que a gente precisa arregaçar as mangas e enfrentar. Os trabalhadores do campo, porque assim, eles só estariam sendo sustentados por nós se aqueles 22 bilhões das nossas contribuições fossem usadas para pagar os trabalhadores do campo rural, né, os pescadores e tal. Esses 22, eles não são suficientes para pagar a nossa aposentadoria. Então, não há o desvio. O que ocorre é que o INSS deveria compensar a nossa previdência. Ele não compensa. E aí sobra mais dinheiro para ele diminuir o rombo. Ele tem um rombo também. Tá? E tem um
equívoco. Essas aposentadorias deveriam ser contadas como assistência social e não como previdência do regime geral, INSS. Mas há esse equívoco, o tribunal tem várias determinações e o governo não... Porque é o seguinte, gente, os números, a gente pode jogar. O governo joga com os números, na verdade. Tá certo? Então, assim, mas eu não tenho informações para dizer, e dados para dizer que há desvio, há fraude na nossa Previdência. Eu não tenho informações sobre isso, tá? Eu não poderia falar isso. O que há assim, e aí eu afirmo, e disse para o Duvanier, o que há é uma falta de compensação financeira entre os regimes geral e o nosso próprio, e entre os regimes próprios. Isso, há uma falta de cumprimento da legislação. Ele queria fazer uma pergunta. Tem o quê? É o caso da URP, né? Olha só, já quase apanhei aqui na UNB por causa da URP. A UNB, eu já chego dizendo, não estou representando o Tribunal de Contas da União, né? Não, é que é o seguinte, o Tribunal de Contas ele tem o poder de registrar ato de pessoal. É uma competência que a Constituição, no artigo 71, inciso 3, confere ao Tribunal de Contas. Cabe ao Tribunal de Contas fazer o registro dos atos de pessoal. Então, essa é uma questão que eu não tenho assim, órgãos e poderes mais poderosos que os outros. Eu tenho repartição de competências constitucionais. E essa é uma competência que a Constituição reservou ao Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União pode errar? Pode errar. E quando há um erro formal, né, os sindicatos estão cansados de fazer isso, vão ao Supremo e o Supremo vai analisar a questão material. Aí eu acredito que vocês devem ter algumas ações questionando decisão do Tribunal de Contas da União. O jogo democrático é assim. E a vida, né? A gente também não gosta de algumas decisões do Supremo, mas é o jogo democrático. E tem uma hora que o Supremo bate o martelo e a gente tem que seguir, né? Então, gente, muito obrigada pela atenção. Foi um debate que foi muito frutífero, né? Eu sempre aprendo muito com cada pergunta de vocês, né? É uma experiência para mim muito importante essa, de ter a oportunidade de compartilhar o pouquinho que eu sei com o que vocês sabem também. Muito obrigada e vamos nos unir nessa luta. Companheiros, agradecer a Luciene em nome da federação e em nome do comando de greve, porque ela está vindo aqui, porque o comando de greve assim determinou que ela viesse. Então, agradecer, então, está aqui pela federação e pelo comando. O comando determinou que a direção convidasse a companheira e a companheira compareceu. Deixa eu molhar meu bico, né, pessoal? Vocês também estão que estão, né? Obrigado, Luciene. Em nosso nome, em nome do comando, em nome de todos nós. Muito obrigado.